Continuando no estudo da nossa lição da Escola Sabatina, hoje nós temos uma parte bem de filosofia mesmo, uma questão filosófica, como se coloca a criação, como se coloca a cosmovisão no aspecto da filosofia, no aspecto do pensamento. E a lição trata de um matemático e filósofo alemão que viveu de 1646 até 1716, Leibniz, ou Leibniz. Ele, além de filósofo, era matemático, foi ele quem estabeleceu, junto com Newton, a teoria do cálculo diferencial e da análise combinatória. Uma pessoa inteligente, importantíssima na história da matemática, na história do conhecimento humano. E pessoas inteligentes fazem perguntas inteligentes. Fazem perguntas instigantes, perguntas difíceis de responder, perguntas que levam a pensar. E a pergunta de Leibniz foi a seguinte: por que existe algo em vez de não existir nada? Veja, por que das coisas? O porquê do mundo material? Por que do mundo físico? Por que dos seres humanos? Por que das plantas? O porquê da Terra? Essa é uma pergunta que a filosofia tem feito desde há muito tempo, desde os gregos. Mas Leibniz repetiu essa pergunta. Por que existe alguma coisa em lugar do nada? A Bíblia mostra essa resposta, irmão, em Gênesis 1:1. Primeiro verso da Bíblia. O primeiro verso da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja, irmãos, em nenhum momento a Bíblia discute a existência de Deus. Deus existe, não existe, qual foi a origem de Deus. Mas ela estabelece uma proposição a princípio. No princípio criou Deus o céu e a terra. Isso, em termos de filosofia, irmãos, chama-se premissa, ou postulado, ou um axioma. O que é uma premissa? Uma premissa é uma proposição que é assumida como verdadeira, mas que não tem demonstração. E você constrói uma teoria ou constrói um pensamento em cima dessa premissa ou em cima desse postulado. A palavra axioma, que também se presta para definir esse princípio, é muito interessante porque ela diz axioma. É um eixo sobre o qual estão discorridas todas as proposições da teoria, a partir de uma proposição inicial indemonstrável e considerada verdadeira. No princípio criou Deus os céus e a terra. Veja, irmãos, hoje às vezes ainda as pessoas ficam discutindo a existência de Deus, como é que apareceu Deus. Não tem nada disso, irmãos. Na cosmovisão bíblica, o Senhor Deus existe desde o princípio. Isso quer dizer, ele não tem início, ele não tem fim, ele é eterno. É um Deus criador. Veja no livro de Jó, temos um texto no livro de Jó 12, os versos 7 até o verso 10. Mas pergunta aos animais, e cada um te ensinará, e às aves do céu, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá, até os peixes do mar te informarão. Qual dentre todas essas coisas não sabe que a mão do Senhor fez isso? Que está na sua mão a alma de todo ser que vive e o espírito de todo ser humano? Veja, irmãos, Jó está dizendo assim, pergunta para a natureza. Veja na natureza e pergunta quem fez todas essas coisas e elas vão responder. Aí no outro texto, irmãos, o texto agora de João, que é um texto que atesta a divindade de Cristo, João capítulo 1, versos 1 a 4. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O apóstolo João aqui está falando assim, o Senhor Jesus, o princípio, o verbo, estava no princípio com Deus, criando todas as coisas. Por outro lado, irmãos, a ciência, especialmente a ciência a partir do século XIX, propõe
a evolução das espécies. As coisas aconteceram por causa da evolução natural, a seleção natural das espécies. Isso aconteceu em milhões de anos. E aconteceu por acaso. Acasos genéticos, como conjuntos de acasos, de formação de moléculas primitivas, depois de moléculas mais elaboradas, surgiram, deu a vida aos animais primitivos e depois aos animais mais elaborados, até chegar nos mamíferos e chegar no ser humano. Como que aconteceu isso, irmãos? Espécies menores, menos habilitadas, eram mortas em favor das espécies maiores. É uma criação pela morte. Uma criação que para evoluir precisa da morte. E isso é tudo por acaso, e não existe Deus. Por outro lado, irmãos, a visão criacionista diz o quê? Deus criou intencionalmente. Eu já disse isso ainda nessa semana. O Senhor criou intencionalmente. Ele diz, façamos. Disse Deus. Ou quando foi criar o homem, façamos o homem à nossa imagem. Tem uma intenção. E foi criada vida, não a partir da morte, mas a partir da palavra do Senhor Deus. Então, irmãos, a diferença fundamental da cosmovisão criacionista e da cosmovisão evolucionista é que a cosmovisão criacionista, onde Deus criou o ser humano, ela dá um valor inestimável para o ser humano, que a visão evolucionista não dá. Porque afinal de contas é tudo um acaso. Não houve intenção de ninguém, muito menos de um Deus que para eles não existe. Mas se eu agora, irmãos, assumo que eu sou obra de Deus, que eu fui criado por Deus, e nós ainda nem falamos sobre o aspecto da redenção, só estamos falando da criação. Se eu assumo, se eu adoto como premissa, como axioma, que eu fui criado por Deus, a minha vida tem muito valor. E não só tem muito valor, eu tenho muita responsabilidade para com esse Deus que me criou, para com esse Deus que me mantém. Como disse Jó, pergunta para as aves, pergunta para os animais, até os peixes podem falar isso. Mas o ser humano, irmãos, hoje não quer mais falar que foi criado por Deus, não quer mais admitir que foi criado por Deus. E nesse sentido, irmãos, nós devemos reforçar que somos criaturas de Deus. E como reforçamos isso? Mostrando o nosso comprometimento moral e ético para com Deus e, portanto, também para com os demais seres humanos. Que Deus abençoe para que a gente possa ter isso muito concreto na nossa vida. Somos criaturas de Deus, criados intencionalmente. Não somos nada de acaso biológico, acaso genético, como propõem os evolucionistas. E se eu sou criado por Deus, eu tenho obrigações para com este Deus.